Fala pessoal, tudo certinho? Olha, é o seguinte, antes de começar, aqueles recados. Faça a sua inscrição no Ponta de Lança, nosso canal no YouTube, Ponta de Lança FC. Acione o sininho para receber os vídeos e as notificações e dê o seu like, tá bom? Vamos trocando bola e aí a gente faz gols juntos. Dado este recado, vou começar pelo Pato Donald da cara laranja. Olha que maravilha. Ele, carão laranja, determinou que nenhuma equipe feminina dos Estados Unidos pode ter jogadores trans, jogadoras trans. Nenhuma. E aí baixou essa norma. Então, por exemplo, a Olimpíada, o futebol, não pode ter trans, não pode ter atletismo, nenhuma modalidade esportiva. Baixou essa norma e o que o reizinho diz, é lei, certo? Então, o Comitê Olímpico dos Estados Unidos, o que que ele fez? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Baixou a cabeça e tudo bem, vamos nessa. Tá bom? Isso aí só para começar. Agora vamos falar de futebol, começando pela seleção brasileira feminina, que está disputando a Copa América lá no Equador. O Brasil enfiou quatro no Paraguai. O Paraguai jogou um tempo com uma jogadora a menos e já está, agora está com 9 pontos ganhos, já está na fase semifinal. E agora pega na sexta-feira, às 9 da noite, a seleção da Colômbia para ver quem é que passa em primeiro lugar no grupo para a semifinal. O Brasil, se empatar com a Colômbia, entra na semifinal em primeiro lugar, e isso é bom porque tem as suas vantagens, tá certo? De classificação. Agora é o seguinte: olha o Corinthians. Coringão amanheceu com os muros, o Pai São Jorge, né? Pichados. Duas inscrições, basicamente. Primeira, Memphis Depay, você de ídolo não tem nada. É parte da torcida do Corinthians, que é imensa, brava com o Memphis Depay, porque dizem que ele não está jogando nada. E ele realmente está meio encostado. Agora, o cara não está recebendo. E se ele fez aquele contrato que é péssimo para o clube, mas muito bom para ele, quem é que assinou? Quem que concordou com as exigências do Memphis Depay? Não foram os caras que estavam lá no Coringão? Pois é. Agora tem que pagar o nosso amigo holandês, que não está jogando, que não está afim, que não está com vontade, está com dor aqui. Ah, hoje eu não quero, ah, não vou viajar. Ué, vai fazer o quê, né? E, e a outra coisa, a outra pichação foi em relação ao Augusto Melo, chamando o presidente que está empichado, está afastado, de ladrão. Bueno. Isso aí é por causa dos cartões corporativos. André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo, todos eles, as investigações estão dizendo isso, né? Estão mostrando isso. Gastaram em despesas pessoais usando o cartão corporativo do clube. Isso é uma prática antiga, né? Agora, quando resolvem mexer, aí descobrem. Ué, muito simples. Aí eu fico me lembrando do Vicente Mateus, cara, que era um cara assim, era autoritário, era conservador, era reacionário, estava sempre junto com os caras da ditadura, mas semi-analfabeto, mas o cara não roubava. Eu nunca ouvi uma notícia, uma situação, um episódio em que o Vicente Mateus foi pego botando a mão na botija do Coringão. Pois é. E uma informação importante e reveladora: dos 19 pontos que tem o Corinthians, só dois foram obtidos contra times que ocupam a parte de cima da tabela. Quer dizer, são 20 times, então os primeiros 10. E a coisa é complicada, porque daqui a pouco o Corinthians pega no Itaquerão o time do Cruzeiro de Belo Horizonte, que é o líder, e tá voando. Agora, sei lá, né? O Corinthians é aquele negócio. De repente, sapeca 1-0 ali, ninguém sabe como. Flamengo, a coisa também tá animada no Mengão. Bom, só para dizer que o jogador, como é que ele chama? O Saúl, que é um espanhol que jogou pelo Atlético de Madrid, pelo Chelsea e pelo Sevilha, chegou hoje de manhã lá no Rio de Janeiro, está fazendo exame médico, já fez, tal, vai jogar pelo Flamengo. Eu não conheço o Saul. Tomara que ele se encaixe bem no meio de campo do Flamengo, né? O Flamengo está cheio de jogador de meio de campo, né?
Bom, e o médico, aquele doutor Runco, José Luiz Runco, que trabalhou na seleção brasileira durante anos, anos, sempre ali junto com o Ricardo Teixeira, foi demitido. Foi demitido. Por quê? Porque vocês lembram que ele vazou num grupo de WhatsApp, agora é um grupo interno do Flamengo. Alguém que foi lá e bomba, né? Que foi o cara que vazou pro jornalista, o Mauro César. Ele tinha dito que o De La Cruz não tinha mais jeito, que era inviável, que era. Não tinha mais jeito, que tinha uma contusão crônica, que não dá para tratar, então que se algum clube quiser contratar o De La Cruz, que seja para ser alguma outra coisa e não um jogador que jogue em alto nível. Mas olha o que o cara falou. Bom, vazou, os jogadores do Flamengo ficaram putos com o Runco, ficaram do lado do De La Cruz, e o De La Cruz escreveu no Instagram, pela primeira vez, foi hoje: nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo. Claro, ele ficou triste, chateado, ficou bastante incomodado, achou uma injustiça e aí se defendeu dizendo, olha, é impossível, tá bom, então eu vou fazer. Aquela história do sapo, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Bom, e o Flamengo então tá sem o Runco, não sei quem é que vai chegar para o lugar dele. É, os jogos dessa noite, o Flamengo pega o RB Bragantino em Bragança Paulista, time chato de se enfrentar, especialmente lá. O Santos pega o Internacional na Vila Belmiro, o peixe é bom ganhar, né? Porque a coisa se perder em casa hoje vai ficar gozado. E o Vitória, no Barradão, recebe o Esporte Clube do Recife. O Esporte está só com 3 pontinhos, é uma chance que o Vitória tem de ir para frente. Agora, trata-se de um clássico nordestino. O Vitória, porque o Esporte não está jogando tão mal, é engraçado o futebol. Então o Esporte pode ganhar do Vitória lá, é isso que eu quero dizer. Sul-Americana, ontem Vasco e Bahia perderam seus jogos e foram eliminados. O que aconteceu com o Bahia? Hoje tem Grêmio e Alianza Lima na arena lá em Porto Alegre. E o Grêmio entra em campo com uma desvantagem de 2 gols. Perdeu lá em Lima por 2-0 e agora precisa ganhar por 3 gols de diferença para passar direto, para se classificar diretamente. E o Mano Menezes apelou para a mística, dizendo: o Grêmio tem uma mística, então vamos lá, torcedor, vamos encher a arena do Grêmio e nós vamos conseguir. Mano, tem que jogar bola, seu time tem que jogar bola. Agora, é aquele negócio: o Grêmio, é verdade, já conseguiu viradas históricas, uma delas, inclusive, com o próprio Mano Menezes. Então, pode ser que aconteça. Aquela história da mística que acompanha alguns times de futebol, né? Flamengo, Corinthians é mestre em fazer isso. O Grêmio, então, sei lá. Mas eu acho que tem que jogar bola, viu, mano? Porque o time do Alianza Lima não é bobo, não. Que mais? Uma coisa que eu esqueci de falar no Flamengo. O Michael, que recebeu uma proposta de um time da segunda divisão da Arábia Saudita, recusou a proposta, apesar de milhões, serem milhões de dólares, mas ele recusou porque viu que não ia ser bom para ele esportivamente, tá bom? É isso, olha, por hoje é só porque tá curtinho, porque tem muito jogo hoje à noite e amanhã a gente volta com os resultados, tá bom? Grande abraço, tchau!